Bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Muito bom dia! Com essas palavras da Palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Não podemos sair da nossa casa sem que primeiramente abramos o nosso coração para o nosso Deus e confessemos a Ele e contemos para Ele as nossas lutas que nós poderemos enfrentar no decorrer do dia, clamando também por Ele, para que Ele esteja ao nosso lado, para que tenhamos forças para enfrentar toda e qualquer dificuldade que possam surgir à nossa frente, clamando também pelos nossos familiares, amigos, pessoas queridas do nosso coração, para que eles também ricamente sejam abençoados pelo Senhor. Quero deixar com você também uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 117, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117, o verso 2. Grande é a misericórdia do nosso Deus para conosco, é a razão pela qual nós não somos consumidos. Nós precisamos a cada dia nos voltar para Ele e agradecer pela sua misericórdia para com a nossa vida. A sua fidelidade subsiste por todo sempre, por toda a eternidade. Louvamos o nome, agradecemos o nome, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a graça de Deus que é abundante sobre cada um de nós. Portanto, vivamos uma vida feliz ao lado dele, agradando, amando, respeitando, sendo obediente e, consequentemente, um dia teremos a alegria de conhecê-lo pessoalmente e viver com ele para todo sempre. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, o verso 1. Os filhos de Issacar foram Tola, Pua, Jesube, Sinrom, 4 ao todo. Nós jamais devemos nos esquecer que todas as tribos tiradas de Deus lá do Egito, daquela terra de escravidão, para os levar para uma terra prometida, Deus tinha um plano pessoal para cada tribo. Deus queria que o seu povo pudesse se expandir e se fortalecer cada vez mais. Os planos de Deus para cada tribo era que, pessoalmente, eles tivessem uma função específica dentro da terra, com o intuito de enaltecer, ser missionário, proclamar, anunciar as boas novas de salvação. Embora nós sabemos, nem todas as tribos aceitaram os planos do Senhor, resolveram viver a sua própria sorte. Algumas tribos Deus concedeu a habilidade da guerra. Eles eram homens fortes, soldados, lutadores, defendiam o seu povo. Deveriam ir à frente e também deveriam proteger a retaguarda, protegendo as crianças, os idosos, aqueles que eram mais fracos, mas era uma habilidade dada por Deus para amparar o seu povo. Mesmo aqueles que morreram na guerra, Deus não se esqueceu de nenhuma pessoa. As mulheres que estavam envolvidas nessas batalhas ou que estavam em casa, da mesma forma, o Senhor não se esquecia de nenhum nome. Individualmente no seu livro, na sua genealogia, ele inseria o nome de todas as pessoas. Benjamim, o significado do seu nome significa filho da mão direita. Nós sabemos que Benjamim e José eram filhos de Raquel, com Jacó. Eram filhos queridos, especiais desse casal. Após a morte de Raquel, Jacó passou a amá-los de uma forma muito maior do que antes, porque era a maneira pela qual ele conseguia se lembrar da sua amada esposa. Nós não podemos nos esquecer que o primeiro rei de Israel advém da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 7, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: todos esses filhos de Jadiel foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200 capazes de sair à guerra. Deus não tinha se esquecido de nenhuma tribo. A habilidade da guerra naquele período era extremamente essencial. Deus não poderia permitir que o seu povo tivesse condições de sobreviver na terra dos cananeus, cercado de muitos inimigos, sem que entre o seu povo estivesse homens hábeis capazes de defender o seu próprio povo. Eram 12 tribos, mas todos deveriam lutar entre si, viver uma vida unida para que o nome do Senhor pudesse ser representado não por uma tribo, mas todas elas, as 12, deveriam representar o seu nome. Essa tribo tinha 17.200 soldados capazes de sair para a guerra, para defender os seus familiares. Manassés era um dos filhos de José, mas foi considerado também como sendo um dos filhos de Jacó. José teve esse filho com Azanete. Essa tribo vivia ao oeste do rio Jordão.
Na genealogia de Manassés, nós encontramos uma declaração de destaque às mulheres dessa tribo. Possivelmente essas mulheres vivendo uma vida doméstica, mas elas não foram esquecidas da responsabilidade que elas exerciam em alimentar, em sustentar e cuidar dos homens que saíam para a batalha. Como nós podemos ler no versículo 15, as filhas de Zelofeade, sendo que ele só teve filhas, foram elas que advogaram direito de herança na terra prometida. Moisés consultou ao Senhor e Deus declarou que elas de fato deveriam ter herança entre o povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 7 do livro de 1 Crônicas, eu e você nós não podemos nos esquecer. Aqui nós vemos uma série de nomes, mas eram nomes que estavam no coração do nosso Deus. Nenhuma tribo deveria entrar na terra prometida sem que eles recebessem herança. E isso, de fato, se cumpriu. Foi ele mesmo que concedeu a terra para que os seus filhos pudessem habitar nela. Hoje nós vivemos num mundo com cerca de 12 bilhões de pessoas, mas nós não podemos nos esquecer. Os olhos do Senhor estão voltados para todos os filhos que se encontram sobre a face dessa terra. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Hoje nós precisamos reconhecer que temos um Deus pessoal. O Deus que nós servimos é muito grande. E quando eu falo de grandeza, não me refiro a tamanho, mas me refiro a poder. Por isso que nessa manhã, eu e você, aonde nós estivermos, nós precisamos nos colocar nas mãos desse Deus e tenha certeza que pessoalmente Ele vai receber a tua vida como sendo uma oferta e um sacrifício vivo. Uma das lições que eu e você precisamos tirar desse capítulo, que após o período de 70 anos, quando eles estavam no cativeiro babilônico e estavam voltando para a sua terra, eles não deveriam lamentar. O povo, na verdade, deveria viver uma vida reavivada. Era o momento de pegar a palavra de Deus e buscar do Senhor quais eram as orientações que Deus queria que o seu povo pudesse praticar. Vivendo dessa forma, mais uma vez, eles formulariam aliança com o seu Deus e Deus estaria ao seu lado para lutar as suas batalhas. Deus sempre deverá ser o primeiro da nossa vida. Não podemos permitir que nada ocupe o lugar do nosso Deus. Ele precisa ser exclusivo. Ele tem que ter o controle nas suas mãos. Quando nós concedemos esse controle da nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa vida é extremamente abençoada por Ele. Deus nos escolheu antes de nós nascermos para nos abençoar. Mas o fato é, depois que nascemos, as nossas escolhas denotam que Ele é o primeiro da nossa vida, que nós escolhemos Ele ser o Deus da nossa trajetória, porque se permitirmos que Ele seja o Deus da nossa vida, a nossa vida será abençoada e protegida e amparada por Ele. Mas se escolhermos colocar um outro ser, um outro Deus como sendo o primeiro da nossa vida, o resultado da nossa história sempre será tristeza, dor, morte e sofrimento. Jamais devemos nos esquecer, nós fomos escolhidos para a salvação, mas o direito de nos manter salvos cabe a cada um de nós. Somos nós que escolhemos nos manter nos braços do nosso Pai. Ele sempre vai querer nos manter seguros nos seus braços, mas é um direito que cabe a cada um de nós permanecermos ou não. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você, abramos o nosso coração, renovemos a nossa aliança com Deus, clamemos pela bênção dele sobre a nossa vida e nós viveremos uma vida extremamente feliz. Querido Pai, a tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos ser do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco no dia de hoje, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.